nome é Danilo e esse é um vídeo de projeto no qual eu vou mostrar essa mesa para furadeira de bancada que eu acabei de concluir. A ideia de uma mesa para furadeira de bancada é estender as capacidades originais da máquina e facilitar o dia a dia de furação e trabalho em marcenaria. Então, durante o vídeo eu vou explicar as ideias que eu tive para incorporar na mesa, mostrando rapidamente como eu fiz e passando dicas para quem quiser fazer parecido. Bom pessoal, a mesa original de uma furadeira de bancada típica, normalmente ela se apresenta de forma muito parecida em todos os modelos que a gente vê no mercado. Ou seja, são mesas pequenas, em tamanho reduzido, com um furo central e com canais usinados na mesa que permite que você prenda soluções comerciais, como essa mocinha de furadeira, ou uma mesa maior, tá? Só que assim, quando a gente vai para o uso da furadeira de bancada na marcenaria, existem alguns desafios que só com a mesa original a gente não consegue chegar. E aí é onde entra a gente estender a capacidade da máquina original com uma mesa como essa, tá? Então assim, o primeiro ponto, que é o mais óbvio, é o tamanho da mesa, Então quando a gente trabalha com marcenaria, muitas vezes a gente quer apoiar uma peça maior e a mesa pequena ela pode ser um inconveniente, tá? Esse modelo que eu fiz eu considero um tamanho médio, nem é uma mesa muito grande, nem uma mesa pequena como a que vem na máquina. Essa minha máquina, ela vem com uma mesa de 200 por 240 milímetros. E essa mesa eu produzi com 500 por 380 milímetros. Então eu considero um tamanho intermediário. E aí realmente vai de encontro ao uso que cada um faz da máquina. Quem trabalha com peças muito grandes, quer estar sempre furando porta de armário para colocar dobradiça na furadeira de bancada, aí realmente pode ser que você precise de uma estrutura maior. Então assim, o tamanho da mesa eu não vou entrar em tanto detalhe, porque é uma coisa realmente individualizada para o uso que cada um faz da máquina, tá? Bom, o segundo ponto importante é sobre a qualidade do furo que é necessário em projeto de marcenaria, Então, principalmente em marcenaria fina, e quando a gente está fazendo furo passante, se a gente usa a mesa original, a gente não vai ter apoio por baixo, Então a broca ela vai entrar e quando ela sair ela vai estourar a madeira, Então assim, é sempre importante a gente utilizar um apoio por baixo da madeira para evitar que esse furo estoure e a gente obter furos de qualidade. Bom, e como vocês acompanharam, a solução que eu encontrei para a minha mesa, que eu achei que ficou bem bacana, foi utilizar esses discos de sacrifício, que são compensados de 6 milímetros, Então o que eu acho que é bem legal desse disco é que você vai posicionar ele por baixo da peça e à medida que você vai fazendo os furos e vai desgastando o disco, você vai girando, para utilizar toda a superfície do disco. Quando você está com uma superfície que você acha que não oferece mais o apoio, você pode inverter o disco, E quando ele estiver totalmente descartado, você substitui por outro disco novo, tá? Então assim, esse corte é bem fácil de fazer se você tiver um gabarito, Esses discos eu fiz na serra de fita, com um gabaritozinho. Dá para fazer com a tico-tico, quem não tem serra de fita, dá para fazer com a tupia, Então assim, à primeira vista pode parecer complicado, mas é super simples de fazer e fica uma solução muito bacana, tá? Bom, e a pergunta que pode surgir é qual seria o diâmetro ideal para esses discos de sacrifício, tá? Aí eu vou passar a dica de como eu calculei, como eu cheguei nesse tamanho, tá? Veja só, normalmente as máquinas elas vêm de fábrica com a recomendação de capacidade máxima de furação para madeira, Ou seja, qual é o diâmetro máximo da broca que você vai utilizar. E aí a máquina normalmente vem de fábrica com um furo central que respeita essa recomendação, Então assim, você não vai ter um furo central nem muito pequeno e nem grande demais que induza quem for usar a passar do limite da máquina, Então assim, o que eu fiz foi de certa forma continuar respeitando esse limite, esse furo central. Então assim, a parte inferior da minha mesa, ela foi usinada com um furo central semelhante ao da mesa original, sendo um pouco maior, Eu dei uma folga aqui, eu acho que eu fiz esse furo com 43 milímetros, tá? E a ideia é que eu coloquei aqui uma camada de compensado de 6 milímetros por cima, até para facilitar eu chegar no nivelamento da altura do disco, tá? E o diâmetro final, esse círculo aqui, eu calculei da seguinte forma, Então vai ter situações que eu quero utilizar
um furo passante, uma broca mais larga, né? E eu quero ter esse apoio no disco, né? E para ter esse efeito, né, de conseguir estragar o disco de sacrifício e continuar aproveitando a área dele, eu teria que ter esse furo central, no mínimo o dobro, né? E aí o tamanho final eu cheguei dando uma folga nas bordas para conseguir sempre estar apoiando o disco, né? Porque como eu vou ter esse furo aqui central, se eu tivesse no limite, né, eu ficaria com o disco não tão bem apoiado aqui nessa região, né? Então o raciocínio foi o diâmetro do furo central, pegar o dobro, e eu coloquei aqui em torno de 10 milímetros de borda, tá? Então acho que esse disco eu fiquei com 135 milímetros, tá? Bom pessoal, a terceira função que eu considero essencial numa mesa de furadeira de bancada é você facilitar a furação repetitiva, né? Então muitas vezes você tem várias peças iguais e quer fazer um furo no mesmo ponto da peça, né? Então, para evitar de você ficar a cada peça que posiciona medir onde vai ser feito o furo, a ideia é que você trave essa configuração, esse ponto na mesa e simplesmente posicione a peça e baixe, como vocês acompanharam aí na introdução do vídeo, né? Então a solução que eu dei para isso foi fazer uma guia, né, que ela vai correr nesse sentido, né, e disposta de um bloco de parada que você posiciona nesse sentido e trava com um parafuso. Então a peça ela simplesmente vai ser apoiada nesse cantinho e você faz a furação, tá? Bom, no caso do meu projeto, eu dei preferência para esse modelo de guia que se aproveita das laterais da mesa para correr, né? Então eu criei dois perfis aqui usinados de acordo com a largura e espessura da mesa, né, com uma pequena de folga para a gente conseguir correr. E a ideia é quando a gente chega na posição pretendida, a gente faz o travamento com esse parafuso lateral, né? E realmente fica bem preso, não se movimenta. É a mesma ideia com esse bloco de parada, né? Aqui ela foi ensinada na parte de cima para permitir que esse bloquinho corra, e quando a gente chega na posição é feito o travamento com o parafuso, tá? Bom pessoal, outro detalhe sobre essa guia é que eu fiz 4 furos aqui equidistantes para utilizar esse tipo de grampo aqui, tá? Então com esse tipo de grampo eu consigo posicionar no furo e prender uma peça contra a guia, tá? E como esse grampo ele tem esse movimento, né, eu não preciso ter uma quantidade grande de furos, né? Porque quando eu movimento o grampo até esse ponto, ele está na metade entre um furo e outro. Se eu não chego na peça, no ponto que eu quero prender, eu movimento até o próximo furo, tá? Então assim, esse tipo de grampo posicionado na guia vai permitir que eu prenda peças compridas, né, como caibros, com a seção quadrada até esse comprimento, que eu acho que deve ser uns 9 centímetros mais ou menos, tá? Então assim, em situações que eu preciso prender chapas mais finas, né, como essa daqui, eu posso me utilizar, né, da própria estrutura da mesa, né, e de grampos comuns, como esse tipo de grampo que tem um alcance maior, né, eu sempre vou conseguir chegar no centro da mesa, que é onde é feito o furo, tá? Mas assim, uma questão pessoal minha, eu sempre dou preferência a fazer a furação posicionando a peça contra esse canto e segurando a peça com a mão, né? A não ser em furos muito críticos, né, com madeira mais esponjosa, que eu acho que a broca pode, né, tentar procurar um caminho mais fácil e fazer o furo errado, aí sim que eu sinto necessidade de prender, tá? Bom pessoal, outra preocupação minha quando eu fiz a mesa foi agregar funcionalidades sem tirar capacidades que a máquina já tinha, né? Ou seja, sem tirar a autonomia de altura da máquina, né? Essa garganta, né, que é a distância do mandril até o eixo, né? Então vocês percebem aqui que eu fiz uma usinagem da guia para eu chegar o mais longe possível lá atrás, né? Então assim, com isso, se eu precisar utilizar a guia como apoio para uma peça mais larga, eu não perca tanto essa distância aqui de garganta, tá? Então foi uma preocupação que eu sempre tive, desde a escolha do sistema de elevação, que eu já mostrei no vídeo anterior, até o projeto da guia e do ecossistema, tá? Bom pessoal, para finalizar, eu vou comentar rapidamente sobre essa parte de trás da mesa, né? Que assim, um projeto mais simples seria você fazer uma mesa quadrada até chegar aqui no eixo da máquina, tá? Só que aí normalmente esse espaço fica perdido.
E aí eu resolvi estender a mesa, né, e criar esses porta-acessórios, né. Então assim, do lado de cá eu tenho uma espécie de coxo para broca, né. Então a ideia do meu uso disso aqui não é que eu vá ficar com esse conjunto de broca que vocês estão vendo. Isso aqui foi só para ilustrar para vocês. Mas a ideia é o seguinte, cada projeto que a gente executa, normalmente a gente utiliza um grupo de 3, 4, 5 brocas. E a ideia é o seguinte, a gente vai lá na gaveta, pega essas brocas, coloca aqui para facilitar esse processo de colocar e tirar, né, quando a gente sai de uma peça para outra. E a gente centralizar aquele grupo de brocas mais usada naquele projeto. Tá? Para evitar da broca estar aqui na mesa, com risco de cair no chão, e a gente está procurando a broca, tá? Então assim, a ideia é que realmente seja a ideia de coxo, né? Seria um armazenamento definitivo, tá? E aí quando a gente acaba o trabalho, no processo de arrumar, a gente guarda isso aqui lá na gavetinha, tá? Bom, e aqui do outro lado a ideia é resolver outro grande problema de quem usa furadeira, que é estar perdendo a chave do mandril, né? Então a ideia é que eu vou fazer o aperto, né? E colocar a chave de volta para sempre ficar no cantinho dela, tá? Bom pessoal, o objetivo do vídeo é compartilhar as ideias, né? Então eu acho que até mais importante do que vocês assistirem eu fazendo a mesa, é eu explicar o que é que eu pensei, né? Quando eu fiz alguma coisa, né? O que é que o recurso oferece. E eu sei que vai ter alguém que vai gostar de alguma coisa e não vai gostar de outra, tá? Então acho que o objetivo é esse, né? A gente está compartilhando as ideias, tá? Bom pessoal, sobre a construção da mesa, ela foi toda feita com compensado e embuia, né? Então encabeçamento, a guia e porta-acessórios, tudo em madeira de embuia, né? A ideia é que eu já publiquei 2 vídeos que tem a ver com essa mesa, né? Então eu expliquei o processo de colagem do tampo e o sistema de elevação. Então a ideia desse vídeo é fazer um fechamento, né? Apresentar essas funcionalidades. E aí eu vou deixar vocês com um passo a passo resumido, né? Pelo menos os melhores momentos do processo de construção. Mas quem sentir falta de alguma informação pode colocar nos comentários, tá? Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, não esquece daquele joinha e se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido e até a próxima.